Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar, ao vivo. Hoje vamos falar de xenofobia, a aversão ao estrangeiro, o preconceito contra o diferente. Neste programa, vamos ver o que o direito internacional diz sobre o assunto. Os mais de 4 milhões de brasileiros que moram no exterior sabem muito bem o que é essa discriminação. Em Portugal, entre legais e ilegais, são cerca de 300 mil. E eles reclamam de discriminação no trabalho, nas escolas, nas ruas. O número de brasileiros em Portugal não para de crescer. O Serviço de Estrangeiros e de Fronteiras do país registra aumentos recordes há 5 anos. Em 2017 eram 85 mil, depois 113 mil, 151 mil, 183 mil e em 2021, 209 mil. E quanto mais brasileiros, mais preconceito. O próprio governo português afirma que a aversão aos brazucas, como eles dizem, cresceu. Segundo a Comissão Portuguesa para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, o aumento foi de 433% desde 2017. As manifestações racistas e de xenofobia são visíveis em muros de universidades de Lisboa ou nas ruas de muitas cidades portuguesas. E não só brasileiros sofrem preconceito, africanos também. E as vítimas da intolerância tentam se organizar para se defender e continuar no país. E para falar deste assunto, vamos conversar ao vivo e online com Clarita Maia, advogada, doutora em Direito e consultora legislativa do Senado. E também com Olivia Ricarte, especialista em Direito Constitucional. Muito obrigado a vocês duas pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para a Clarita. Por que, na sua opinião, Clarita, além da facilidade da língua, o que leva tantos imigrantes brasileiros a procurarem Portugal? Os relatos mais frequentes são de que eles são atraídos pelo clima de maior segurança urbana e melhor qualidade de serviços públicos gratuitos, né? Que aqui no Brasil eles deveriam pagá-los. Eu me refiro à educação de nível médio, mesmo a educação de nível superior. Obviamente que o acesso ao espaço Schengen, o acesso à Europa, a possibilidade de que venham a pleitear, enfim, a nacionalidade portuguesa, agora ao cabo de 5 anos, com residência permanente, é também um atrativo, de fato. A possibilidade de virar nacional português, se já não o for, né? Se já não migrar já nessa condição. Então, eu diria que esses 3 ou 4 aspectos são, de fato, os líderes, né, da atratividade de Portugal em relação ao brasileiro, né? Mas, de fato, Portugal também atrai outras nacionalidades. Portugal tem sido um hub, sim, um ponto de atração de várias outras, inclusive celebridades europeias e americanas, né? Exatamente por todos esses predicados, mas sobretudo pela situação de qualidade de vida e de segurança. E, Olivia, na sua opinião, a legislação portuguesa facilita mais a imigração do que a legislação de outros países? Itália, Espanha, outros países europeus que poderiam ser também atrativos para o imigrante, como disse a Clarita. Boa noite, Guilherme. Boa noite, doutora Clarita. Boa noite, amigos telespectadores que nos acompanham aqui essa noite, nessa edição do programa. É uma satisfação estar com vocês. Muito obrigada pelo espaço e pela audiência. Então, Guilherme, de fato, a Europa como um todo é muito atrativa, né? Para os imigrantes latino-americanos, como um todo, dentre eles, os brasileiros. E a doutora Clarita ressaltou alguns pontos de vantagem, né, que seriam vantagem para os imigrantes brasileiros que migram para Portugal. E outros países da Europa se tornariam tão atrativos quanto se não fossem uma maior restrição com relação à aquisição da nacionalidade, né, com a aquisição da cidadania plena dos imigrantes em relação aos outros países. Então, a gente percebe uma maior facilidade de entrada dos imigrantes brasileiros em Portugal, e essa facilidade ela tem sido aumentada, né? Facilitada ainda mais
desde 2017, principalmente, né? Na verdade, a Lei de Nacionalidade Portuguesa de 1981, ela tem sido revista há alguns anos já, né? Passou por várias alterações. As mais significativas, que a gente vai conversar sobre algumas delas hoje, vem desde 2017, com destaque, especialmente aqui considerando a contextualização do nosso programa de hoje, a de 2022, que entrou em vigor agora em abril. Então, está muito recente. E Portugal tem facilitado bastante o acesso à cidadania plena, o acesso à aquisição da nacionalidade, o acesso à aquisição da cidadania por parte dos brasileiros. Então, por isso, mesmo que a Europa como um todo tenha um contexto muito sedutor para o imigrante com relação à qualidade de vida, especialmente, Portugal tem aberto as portas cada vez mais para os brasileiros. Mesmo que, por outro lado, tenha se notado um aumento dos casos de discriminação, né? Especialmente xenofobia. Clarita, vamos destrinchar um pouco essas últimas modificações a partir de 2017, desculpe, como lembrou a Olívia. Quais as características mais marcantes dessa legislação? A característica mais marcante que eu gostaria de ressaltar aqui é justamente a característica que provocou a recente mudança. Em 2017, mais ou menos, houve, na Lei de Nacionalidade, uma abertura maior ou uma facilidade maior para os descendentes da Inquisição contra judeus, né? Ou seja, uma facilitação maior aos descendentes dos sefarad, dos judeus perseguidos, espoliados, aviltados, vilipendiados, a que conseguissem, pela legislação portuguesa, pela exceção que, aliás, faço um adendo aqui, é uma exceção, é uma via, digamos assim, um capítulo especial em todas as leis de imigração europeia, justamente como um elemento de reparação histórica. Enfim, essa foi a grande mudança, né, de 2017, permitindo mais, facilitando, digamos, o que seria o retorno desses descendentes de judeus perseguidos, novamente espoliados, expropriados, vilipendiados. Ocorre que, neste ano, nós tivemos uma notória, todos sabem, né, a invasão da Rússia na Ucrânia, e com isso, uma nacionalização, uma conquista de dupla nacionalidade por parte de um oligarca russo chamado Roman Abramovich, uma dupla nacionalidade portuguesa, ele é russo, tem cidadania israelense e também, agora, desde o ano passado, portuguesa. Essa dupla nacionalidade passou a ser questionada, porque, muito embora ela tenha sido concedida antes da guerra, com o advento da guerra, houve uma série de sanções econômicas europeias à Rússia e ao capital russo, né, e aos empresários russos. Então, com isso, abriu-se um questionamento muito grande sobre a forma e o processo com que ele teria conseguido, questiona-se a rapidez com que ele teria conseguido essa dupla nacionalidade, friso, foi deferida antes da guerra, mas, de fato, teria sido muito rápida a movimentação, sendo que o que se aventa na mídia portuguesa é que é um processo que leva de 2 a 3 anos, tendo sido um pouco mais alargado durante o período pandêmico. Ocorre Clarita, que existem... Desculpe te interromper, só porque eu acho pertinente lhe perguntar sobre a questão desse cidadão russo, qual é o instrumento que ele usou para pedir a cidadania? Foi aquela de ter renda, imóvel, isso ainda está em vigor? Não, no caso ele não precisou, né? Como nós sabemos, em 1400, até quando houve a grande chacina, né? No Pêssar, na Páscoa Judaica, a última grande em Portugal, foi muito comum que os judeus portugueses migrassem ou para a Espanha, para depois serem expulsos de lá de novo, depois do decreto de Alhambra, que foi pouco depois, mas eles também foram para vários destinos, inclusive para a Turquia. Houve os que foram para a Turquia, para a Grécia, de onde vêm, por exemplo, algumas famílias, né, originalmente portuguesas, mas que depois migraram para a Grécia e Turquia. Temos várias famílias nesse estado, como, por exemplo, a família Abravanel, né, que é originalmente portuguesa, mas que depois teve que migrar para a Grécia. Então, essas movimentações, esses fluxos migratórios ocorreram sim, né? Então, muito embora o Roman Abramovich tenha uma raiz askenazi, não é difícil
ou seja, de judeu, sobretudo alemão, russo, não é difícil que ele tenha tido uma origem também sefarrada, ou seja, de judeus da península, né? Mas o fato é que o imbróglio envolvendo a movimentação de dinheiro de Roman Abramovich, agora como portador da dupla nacionalidade portuguesa, agora como cidadão europeu, criou um mal-estar muito grande e precipitou uma investigação com relação à conquista da dupla nacionalidade por parte dele e precipitou o Decreto-Lei 2622, que alterou de 18 de março desse ano e que alterou o regulamento da Lei de Nacionalidade Portuguesa. Essa alteração foi uma curva, digamos assim, para a maior reserva, não foi uma curva a despeito do que do que é veiculado às vezes no Brasil, de que se facilitou a nacionalidade portuguesa, um pouco o contrário, porque agora se coloca como exigência, e isso é considerado até uma exação, um vínculo, a prova de vínculo efetivo com Portugal, ou seja, herança, imóvel, número de viagens a Portugal. Isso basicamente inviabiliza, né, boa parte das demandas de dupla nacionalidade. Então, o que se espera é que depois deste momento em que o pêndulo é jogado para é, a maior reserva, que haja um ponto de equilíbrio, né? Mas, na verdade, o status quo hoje é de maior reserva e maior dificuldade. O que se veicula o que tem de facilidade no decreto é que os processos foram virtualizados. Isso é bom, mas os quesitos foram tornados mais restritivos. E, Olívia, que tipo de brasileiro? Qual é o perfil típico do brasileiro que vai hoje para Portugal? É diferente do brasileiro que tenta a imigração para os Estados Unidos, por exemplo? A gente vê muito do leste mineiro pessoas pobres que emigram em busca de uma vida melhor. O perfil do brasileiro que vai para Portugal, na sua maioria, seria diferente? Então, eu gostaria só de fazer uma observação com relação aos imigrantes brasileiros, com relação à aquisição da nacionalidade, é que, para os brasileiros especialmente, há algumas observações que a gente tem que ponderar que remetem a uma maior facilidade em relação a outros imigrantes de outras regiões do mundo, como, por exemplo, para o imigrante brasileiro, não é necessário, por exemplo, que ele comprove a existência de vínculo, né, com Portugal. Então, ele pode ser descendente de portugueses originários e não necessariamente comprovar o vínculo, e não necessariamente por motivos óbvios, porque Brasil é um país lusófono, ele não precisa comprovar o conhecimento da língua portuguesa, ao contrário de outros imigrantes de outras áreas do mundo, né, de outras regiões do mundo. E a partir de agora também ele pode pular uma geração. Então, se antes, por exemplo, os descendentes de portugueses, os netos, especialmente os netos, né, de portugueses, eles tinham que necessariamente ser filhos de pais com nacionalidade, agora eles podem, entre aspas, com o perdão aqui do trocadilho, pular essa geração. Então, algumas alterações são bastante significativas, especialmente para os brasileiros. E como a doutora Clarita ressaltou, para outros imigrantes de outras regiões, há ressalvas maiores, um endurecimento maior, como, por exemplo, como ela mencionou aqui antes de mim, para os judeus ser partitas, né? Então, só fazendo esse adendo, respondendo a sua pergunta, o perfil médio do imigrante brasileiro que vai em direção a Portugal realmente é diferente. Média, né? A gente precisa destacar isso, a média do imigrante brasileiro que vai em direção a Portugal é diferente da média do imigrante brasileiro que tenta a vida, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem dois perfis ali básicos de imigrante, né? O imigrante que possui a renda, que ele entra legalmente no país, comprova uma renda, enfim, exigida pela legislação norte-americana, e tem o imigrante que a gente conhece, que é o imigrante clichê, né, que é bastante vítima de xenofobia, inclusive, que é o imigrante ilegal, que faz aquelas travessias perigosas, que é o imigrante latino-americano pobre, aquele mais jovem, pobre, que vai fugindo
em direção aos Estados Unidos da miséria latino-americana e da instabilidade institucional também, como é o caso da Nicarágua, da América Central ali, que é dominada pelo tráfico e instabilidade política, enfim. Então, o imigrante que vai para Portugal, ele vai buscando uma melhor qualidade de vida, como a gente destacou aqui no começo do programa. Ele vai em busca de de um acesso a uma assistência de saúde gratuita melhor, de maior qualidade, que aqui ele teria que pagar um plano de saúde particular, enfim, lá ele teria um acesso a uma educação de melhor qualidade gratuita, em tese. Então, ele vai buscando isso. Se ele encontra ou não, aí é um tema para um outro programa, acredito, né, Guilherme? Mas que ele vai em busca disso é notório. E aí, por isso, é um perfil de imigrante jovem, né? A maioria bastante jovem. Inclusive, é um dos pontos de destaque para os analistas que estudam os processos os movimentos de discriminação contra os imigrantes brasileiros, né? Vamos falar um pouco mais da xenofobia no próximo bloco. Eu quero deixar desde já uma pergunta no ar para a Clarita. Pense durante o intervalo e nos diga na volta, Clarita. Afinal, por que, conforme a gente mostrou no começo do programa, houve um aumento tão grande na xenofobia contra brasileiros em Portugal? Segundo o próprio governo português, esse aumento foi de 433% de 2017 para cá. Então, responda, por favor, no próximo bloco. E a gente volta já, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre xenofobia, especialmente contra brasileiros. Os nossos convidados são Clarita Maia, advogada, doutora em Direito e consultora legislativa do Senado. E também Olívia Ricarte, especialista em Direito Constitucional. No bloco anterior, Clarita, eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Afinal, por que a xenofobia contra brasileiros em Portugal aumentou tanto de 2017 para cá, 433%? É contra brasileiros especificamente a xenofobia ou atinge outros imigrantes? Doutor Guilherme, eu posso falar uma série de platitudes aqui. Eu poderia jogar que a xenofobia tem sido um fenômeno, o aumento da xenofobia, um fenômeno europeu em razão do aumento das migrações em geral. Mas é uma questão de física também, né? Que o maior contato gera maior atrito. Então, nós não podemos subestimar a intolerância, é preciso que haja um endereçamento policial, um endereçamento jurídico, inclusive de políticas públicas, mas tampouco nós podemos colocar numa lente e superavaliar. Há, de fato, um aumento de quase mais de 400%, né, do número de denúncias de intolerância e xenofobia com relação a brasileiros, desde 2017. Mas há também um aumento, talvez infinitamente maior, do número de brasileiros em Portugal. Então, para nós estabelecermos que há uma mudança na natureza com que o português, o elemento português, vê o elemento brasileiro em terras portuguesas, é preciso um estudo mais qualitativo. Eu teria dificuldade de falar realmente, de asseverar, de bater o martelo e falar que há um fenômeno de uma mudança, de uma predisposição dos portugueses em relação ao brasileiro. É claro que estão convivendo mais, estão convivendo em território português, é claro que há choque de culturas, é claro que em algum momento há um choque e uma briga de espaços. Agora, de fato, falar que há uma mudança, uma curva ontológica a serviço ou no sentido da xenofobia, acho apressado, acho que é preciso dados mais qualitativos, mas, obviamente, nenhuma intolerância pode ser subestimada, ela serve, no mínimo, como um alerta, ela é preciso que seja observada e endereçada de forma apropriada. Portanto, eu não teria, com os elementos que me chegam às mãos, como, de forma responsável, asseverar que há um aumento uma mudança, um aumento de xenofobia, de casos de intolerância, sim, mas uma mudança da natureza ou predisposição do português com o brasileiro. Eu não poderia dizer isso. Vamos buscar outras explicações. Olívia,
isso teria alguma coisa a ver com o crescimento da direita e da extrema-direita na Europa, no mundo como um todo, na Europa em particular e até em Portugal, embora a esquerda recentemente tenha voltado a ganhar as eleições lá. Tem alguma relação? Então, eu concordo com a doutora Clarita, ratifico tudo o que ela trouxe aqui para a gente. É muito difícil precisarmos pontos determinantes, né, para que nós possamos mensurar o aumento, ou a diminuição, ou o endurecimento das práticas xenofóbicas em Portugal contra, né, em desfavor dos imigrantes. Eu trouxe alguns dados aqui para nós refletirmos juntos, nós e os amigos telespectadores, para que possamos refletir, enfim, e provocar aí uma análise sobre a conjuntura atual que os brasileiros têm enfrentado e que refletem nesse mais de 400% de aumento desde 2017. 2017, lembrando, nós já falamos aqui no programa, que foi o ano que marcou o início de um processo de uma maior flexibilização de acesso à nacionalidade. Então, se é coincidência ou não, nós podemos refletir sobre isso, né? Aí eu trago aqui outros dados que vão de encontro ao que você perguntou, Guilherme. Hoje, em 2020, após a flexibilização das restrições pós-período da pandemia, né, com a abertura, na verdade, pós-período não, que a pandemia não acabou, mas com a flexibilização das restrições, hoje, de acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que também é um órgão português, né, que monitora aí o controle de imigração, 29,2% dos imigrantes, de todos os imigrantes que residem em Portugal hoje, são brasileiros. Então, quase 30% é um montante bastante significativo. Então, isso remete também ao aumento de práticas de discriminação mais notadas contra o imigrante brasileiro. Outro fator, e isso tem muito a ver com a parte econômica, que não pode ser desconsiderada, é que parte das condutas discriminatórias versam a respeito da tomada do mercado de trabalho por parte dos imigrantes, né? É uma das principais queixas. E nisso, a gente vem destacando que Portugal não é de hoje, não é da pandemia, Portugal já vem passando por uma crise econômica bastante relevante, né? Então, desde 2019, aí, a taxa de desemprego vem variando de 6% a 7%, também é um fator muito importante a ser considerado. E, por último, fazendo alusão ao que você perguntou, Guilherme, nós não podemos indicar diretamente, a meu ver, não podemos indicar diretamente que tem a ver com a ascensão da direita em si, porque na régua do espectro político há variações de extremismos, né, de uma maior ou menor concepção ideológica, vamos dizer assim. Então, mas é inegável que a extrema-direita, que tem se notado uma ascensão na Europa, como você ressaltou, ela tem tendências, né, tem braços aí nacionalistas e podem explicar, sim, um aumento das práticas xenofóbicas, não só em Portugal, como no mundo inteiro. E só complementando, a gente traz aqui a idade média do português, né, de hoje. A idade média do português é ali de 45 anos, de acordo com a Eurostat, enquanto que a idade média do brasileiro é de 27 anos, de acordo com o IBGE. Então, somando todos esses fatores com o perfil do brasileiro médio que imigra, ele vai encontrar com o brasileiro médio de Portugal, é um choque geracional e é um choque de culturas e de costumes também. Lembrando que Portugal é um país conservador à luz da interpretação dos costumes, né? É um país bastante católico praticante, enfim, tudo isso. Vamos falar de legislação. Clarita, a legislação internacional, o direito internacional trata da questão da xenofobia e, além disso, a legislação interna de Portugal, ela dá conta desses casos? Ela é rígida? Ela é leniente? O que você diria? Assim, há convenções internacionais contra todas as formas de discriminação racial e xenofobia, das quais Brasil e Portugal são signatários. Aliás, são signatários tradicionais dos tratados de direitos humanos. Portugal tem sua lei de combate à discriminação e à xenofobia e tem um serviço online, pelo qual os residentes em Portugal que sofrem discriminação racial ou xenofobia podem fazer denúncias contra corporações,
denúncias contra pessoas físicas. Arcabouço jurídico claro, como em qualquer lugar do mundo também, às vezes, dificuldade do poder público de alcançar e investigar todos todos os casos, na rapidez que se deseja. Mas não se pode dizer que Portugal é carente dos mecanismos necessários, muito antes, pelo contrário, ele tem um arcabouço policial muito bom para lidar com essas questões. Ocorre um caso muito recente e que criou muito mal-estar de um bullying muito violento sofrido por uma estudante brasileira numa escola de segundo grau. O que houve ali, né, foi uma demora das autoridades da escola de segundo grau em reportar o que estava acontecendo para as autoridades policiais, né? Esse caso, por exemplo, um dos mais recentes e que gerou mais comoção, é um caso em que também a autoridade não foi acionada em tempo. No entanto, os pais brasileiros também dizem que houve uma certa negligência ou demora por parte da direção da escola, o que ocorre também aqui no Brasil. Novamente, não é para diminuir a importância disso, não é para diminuir tampouco a importância de se agilizar todos esses processos, mas colocar no enquadramento devido também para não se mostrar um monstro maior do que ele realmente é. Já é um monstro, já é difícil, já é um problema complicado. É verdade. Se talvez agrandarmos ele, fique de um tamanho inconcebível. Muito bem, chegamos ao fim da nossa entrevista, do nosso programa. Eu agradeço muito a participação de Clarita Maia, advogada, doutora em Direito e consultora legislativa do Senado, e ainda de Olívia Ricarte, especialista em Direito Constitucional. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.